Você tá mutada, Kátia. Olá, queridos, boa tarde a todos. Que Jesus esteja conosco nessa tarde, que nos permita, Ele que é sol das nossas vidas, iluminar os nossos corações e as nossas mentes para as reflexões desse assunto que ano a ano vem bater na nossa porta, né? Dia 2 de novembro é um momento que se chama Dia de Finados, mas chamamos de Dia da Saudade. Só que esse assunto ele vai muito além do dia 2 de novembro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Porque toda vez que a gente fala sobre luto, a gente se depara com uma palavra que nos remete automaticamente à morte, automaticamente à desencarnação e muitas vezes a um sentimento de impotência. Mas nós, como espíritas, sabemos que nós vamos retornar à pátria espiritual. Só que a gente esquece que, enquanto filho de Deus, Deus é dono do nosso tempo. O tempo é um patrimônio dele. Ele está no comando de tudo. E ele nos ama acima de tudo e ele faz sempre o melhor por nós. Então, quando o luto bate na nossa porta, acontece um misto de emoções sem fim no nosso coração. E tem uma psiquiatra chamada Elizabeth Ross, que ela estuda esse assunto, estudou durante muito tempo esse assunto, ela tem um instituto, é um trabalho muito bacana, e que ela conseguiu organizar esse assunto em algumas emoções. E ela começa falando que toda vez que o luto bate à nossa porta, uma das primeiras coisas que a gente faz é negar a situação. A gente não aceita os desígnios de Deus. E aí a gente bate o pé como criança, a gente nega o que está acontecendo, a gente fica naquele processo de descrença daquilo, esquecendo, como eu disse anteriormente, que Deus está no comando de tudo. E logo depois desse sentimento de negação, vem um sentimento de raiva muito grande, que é um sentimento muito ligado à impotência. A gente fica com raiva do que está acontecendo, a gente fica com raiva da nossa impotência, e muitas vezes a gente troca de mal com Deus, igual criança birrenta, se perguntando, mas por que isso aconteceu comigo? Mas por que foi uma pessoa próxima a mim? Mas por que eu perdi determinada coisa? Então, a gente entra nesse processo que os filhos fazem com os pais, né, conosco, com os pais, de ficar questionando coisas que são inquestionáveis, porque não estão na nossa alçada. E depois desse sentimento de raiva, a gente tenta barganhar. Passada a negação, passada a raiva, a gente entra numa de tentar barganhar, né? É como se a gente conseguisse realizar esse tipo de situação, como se a gente tivesse condições e nível para estar na altura de Deus para barganhar com ele, né? Quando a gente, às vezes, perde alguma coisa de ordem material ou alguma coisa muito importante, a gente fica pensando, nossa, mas se voltasse um dia eu faria diferente. Se eu voltasse no tempo, e tentando estabelecer essa barganha, essa troca para mudar a situação. E a gente, nesse processo, acaba muitas vezes entrando em depressão. A gente se entristece de tal forma que a gente paralisa a nossa vida. A gente se desloca para o passado e fica vivendo o passado, fica vivendo aquela situação, esquecendo que a morte do outro não é a vida dela. A vida do outro são aqueles momentos em que nós estivemos juntos, em que nós pudemos cozinhar para o outro, em que o outro pôde nos receber na sua casa, em que a gente conversou ao telefone, que a gente fez videochamada, em que a gente esteve nas mesmas festas, que a gente comprou um presente, que a gente tem uma lembrança. Essa é a vida do outro. A vida do outro não é esse término, não é esse fim, não é o que a gente chama de morte. Então, a gente precisa recorrer às boas lembranças, esses momentos felizes, e ir para a última etapa desse processo, que é a etapa da aceitação. A gente precisa aceitar aquilo que está acontecendo. Tem um psicólogo da atualidade, que é um jovem rapaz, que se chama Rodrigo Luiz, que ele fez um livro, que é esse aqui, que se chama Luto é outra palavra para falar de amor. Ele é um psicólogo, ele por acaso é espírita também, e ele é especialista em luto. E ele usa um termo para definir o luto, que ele diz que cada luto é um deserto que você precisa aprender a domesticar.
Cada luto é um deserto que nós precisamos aprender a domesticar. E quando ele fala isso, ele está falando de todos os lutos. Ele começa falando daquele luto lá da infância, quando o brinquedo quebra, quando o brinquedo se perde, quando os amigos mudam de escola, quando eles se separam em um determinado momento e a criança sofre, e a criança se angustia, e ela se entristece. Para ela já é uma fase de luto, porque ela já está tendo uma perda. E aquele outro momento, que é aquele momento da adolescência, do primeiro amor e, consequentemente, do primeiro não. E que a gente acha que acabou tudo, que a nossa vida se cessou ali naquele momento porque o outro não me quer, porque ele não quer ser o meu namorado, porque ele não quer ser o meu companheiro, porque ele não quer dividir esses arroubos da juventude. Então, a gente entra nesse processo de luto, né? Quem nunca recebeu um não na vida, né? E aí a gente chega na fase adulta com um somatório dessas perdas, e essas perdas, muitas vezes, elas se repetem, porque os amigos, às vezes, mudam de lugar, eles saem da escola que a gente dividia, do trabalho que a gente dividia, a idade vai chegando e, consequentemente, muitos retornam para o mundo espiritual. Então, esse processo que acontece na infância e na adolescência é somado a tantos outros da fase adulta. Porque o luto é um processo de adaptação, ele é um processo de transição, ele é um processo de mudança. Então, quando o Rodrigo fala lá atrás que o luto é um deserto que a gente precisa aprender a domesticar, ele faz a relação do deserto, que cada deserto tem um clima, cada deserto tem um relevo, cada deserto tem uma vegetação própria, cada deserto tem uma areia. Cada deserto é único, não existe um deserto igual ao outro. Assim como nós, cada um de nós é único. Então, cada experiência de luto que nós vivemos, ela é única. Ainda que a gente passe mais uma vez pela desencarnação de alguém, ainda que a gente passe mais uma vez pela perda de um emprego, ainda que a gente passe pelo distanciamento de um amigo, pelo término de um relacionamento, cada uma dessas experiências, ela é única. Porque nós, enquanto individualidades, vivemos cada uma delas com as emoções que elas nos provocam. O autor Léo Buscaglia, que é super conhecido por uma série de histórias, tem um conto que se chama História de uma Folha. E essa história vocês já vão gostar, porque um dos personagens é o Daniel. Não é o nosso Daniel Kaufmann, mas é um Daniel sagaz e esperto, exatamente como esse. Então, Léo Buscaglia conta para a gente que essa história dessa folha, que nasceu na primavera, se chamava Fred. Fred era cercado de muitos amigos, de muitas outras folhas, e nenhuma dessas folhas eram iguais. Elas podiam ser muito parecidas, mas elas não eram iguais. Elas tinham crescido todas juntas. Elas aprenderam a dançar na primavera, a se esquentar no sol, a se molhar na chuva, a ficarem juntas o tempo todo. E aí é que surge o nosso querido Daniel. O Daniel era o melhor amigo do Fred. Foi o Daniel quem contou para o Fred que eles faziam parte de uma árvore, que explicou que eles estavam crescendo em um parque público, que revelou que todas as árvores tinham raízes escondidinhas lá embaixo da terra. Foi o Daniel também que contou para a Folha Fred que os passarinhos pousavam nos galhos todas as manhãs para cantar. Foi ele que explicou da lua, das estrelas, das folhas, das estações, de tudo. E um dia, o Daniel contou à Folha que precisava de sombra, porque esse era um dos seus propósitos. E aí a Folha pergunta o que é um propósito? E o Daniel fala para a Folha que propósito é uma razão para existir. Por exemplo, tornar as coisas mais agradáveis para os outros é uma razão para existir. Para Daniel, proporcionar sombra aos velhinhos que procuravam escapar do calor das suas casas era uma razão para ele estar ali e para ele existir. A Folha tinha um encanto todo especial pelos velhinhos que vinham sentar ali embaixo da árvore, ficavam em silêncio, mal se mexiam ou sussurravam as histórias do passado. O inverno chegou para os dois. E as folhas nunca sentiram tanto frio. Todas as folhas estremeceram de frio. E, mais uma vez, foi Daniel quem explicou que haviam experimentado a primeira geada e que isso era sinal do inverno chegando. A Folha ficou super
curiosa com o que estava acontecendo, e perguntou por que a cor das folhas estava diferente, se eles estavam na mesma árvore. E o Daniel explicou que cada um de nós é diferente. Nós temos experiências diferentes, recebemos o sol de maneira diferente, projetamos a sombra de maneira diferente. Por que teríamos cores diferentes? Ele pergunta. E o inverno chegou e a mesma brisa que no passado fazia dançar empurrou as folhas, puxou as suas hastes, e como se elas estivessem um pouco zangadas, elas foram arrancadas e foram levadas. As folhas ficaram muito assustadas com o que estava acontecendo. E logo, logo, começaram a se perguntar, o que está acontecendo? E o Daniel explicou com toda a sua calma. É isso que acontece no inverno. Algumas pessoas chamam isso de morrer. E todos vamos morrer? Perguntou a folha. Vamos sim, respondeu Daniel. Grandes ou pequenos, fracos ou fortes, tudo morre. Primeiro, nós cumprimos a nossa missão. Experimentamos o sol e a lua, o vento e a chuva, aprendemos a dançar e aprendemos a rir, e depois morremos. Ah, eu não vou morrer, não, falou a folha com determinação. Você vai, Daniel? Que fase a folha está? Na fase da negação e da raiva pela situação. E Daniel calmamente responde, vai sim quando chegar o seu momento. Mas quando será isso? Pergunta a folha. Ninguém sabe ainda ao certo com certeza, respondeu Daniel. A folha notou que outras folhas continuavam a cair e pensou, nossa, deve ser o momento delas. Viu que algumas reagiam ao vento e outras simplesmente se entregavam suavemente e iam embora. Não demorou muito tempo com o inverno que muitas folhas caíssem e que a árvore ficasse quase despida. Tenho medo de morrer, disse a folha para Daniel. Não sei o que tem lá embaixo. E Daniel responde para a folha. Todos temos medo do que não conhecemos, isso é natural. Mas você não teve medo quando a primavera se transformou em verão. E também não teve medo quando o verão se transformou em outono. São mudanças naturais. Por que deveria estar com medo da estação do inverno? A árvore também morre? Voltaremos na primavera? A folha estava cheia de questionamentos, com muitas perguntas. Talvez não, respondeu Daniel, mas a vida voltará. Então, qual é a razão para tudo isso? Insistiu Fred. Se a gente nasceu, se a gente está aqui, para que a gente vai morrer? Né? Viveram tantas experiências, estavam tão felizes, por que eles iam morrer? Porque viemos para cá, se no final teremos que ir embora, teremos que cair e morrer. E Daniel, com aquele seu jeito tranquilo, certo daquilo que estava falando, respondeu. Pelo sol e pela lua, pelos tempos felizes que passamos juntos, pela sombra, pelos velhinhos e pelas crianças, pelas cores do outono, pelas estações. Não é o suficiente? Ao final daquela tarde, na claridade dourada do crepúsculo, Daniel se foi e caiu a flutuar. Parecia sorrir enquanto caía. Adeus por enquanto, disse a folha. E para a gente dar um respiro nessas emoções, eu quero pedir para o nosso Daniel que ele cante para a gente uma música. Pronto, agora foi. Então vou compartilhar a letra no chat, tá, pessoal? A música se chama Ore e Confia. Tchururu, tchururu. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai. E em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar
teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai. E em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. Obrigada. Quem nós somos no momento do luto? Essa história traz para a gente duas reflexões, que cada deserto é único e quem nós somos no momento do luto. Nós somos aquele que acolhe, aquele que sabe ouvir, mas que também sabe calar, aquele que dá o ombro amigo, aquele que está ali assim, eu estou aqui, é porque você precisar. Ou nós somos aquele, e não é nenhuma crítica, é uma reflexão, ou somos aquele que diz, você perdeu um parente? Eu perdi, eu tenho uma lista. Eu já não tenho avô de um pai, de um lado, eu já não tenho avô do outro, meu pai também desencarnou, minha mãe também desencarnou, meu irmão... Saca uma lista de pessoas, às vezes como forma de ajudar, né? Mas às vezes a gente precisa refletir sobre isso na forma de falar. Desemprego, você está desempregado? Como diria Lulu Santos, já não tenho dedos para contar quantos desempregos eu já passei na minha vida. Coisas materiais, a gente sofre quando a tela do celular quebra, né? Ih, que besteira, isso é uma coisa material. Mas para o outro isso tem um significado. Quem tem bichinho sabe muito o que é quando o bichinho vai embora, o sofrimento que é. E as pessoas falam, nossa, parece que você perdeu um familiar. Eu perdi, aquele bichinho era da minha família. Para mim, ele representava tudo. Então, quem eu sou nesse momento do luto? Porque eu posso estar no lugar de quem está sofrendo, mas eu também posso estar do outro lado, do lado de quem não está sofrendo, mas que pode ajudar, que pode confortar, que pode consolar. Porque o momento do luto não é um momento só de tristeza, não é um momento só de choro, é um momento de enfrentamento. E esse enfrentamento, ele é individual. Ele não precisa ser solitário, ele não precisa ser sozinho, mas ele é seu, a dor é sua, e você precisa passar por ela individualmente. Estou muito musical, me lembrei de Marisa Monte falando, a dor é minha. Exatamente, a dor é minha. E eu preciso, é um momento necessário para a gente se adaptar ao que já estava adaptado. Como é que é isso? É quando a gente já tem uma rotina, né? As mães que os seus filhos desencarnaram, passam muito por esse momento. Por quê? Porque elas vivem muitas vezes em função desses filhos, principalmente quando eles partem na infância ou quando eles partem na adolescência, que eles ainda estão na casa dos pais. Então ela tem toda uma vida voltada para ele. Então é muito difícil, é muito sofrido, é muito dolorido, porque ela precisa adaptar uma nova vida. E ela não tem lembranças de uma outra vida, porque as mães não têm lembranças de vidas anteriores. Elas têm lembranças daquele momento, são as melhores e as lembranças mais fortes. Então, ela precisa ter uma outra vida e se reintegrar a uma nova vida que ela vai precisar começar a construir. É como se ela precisasse reassumir um outro papel. Naquele momento, ela precisa tomar um outro rumo, uma outra forma. E quanto mais difícil a mudança, mais difícil é a adaptação. Nesse momento que a gente está passando por uma crise econômica muito difícil,
milhares de brasileiros perderam seu emprego. Milhares de brasileiros estão precisando se readaptar a isso. Porque você acorda de manhã, você tem toda uma rotina, né? Você acorda, se arruma, enfim, toma banho, não toma, escova os dentes, enfim, se organiza. Muitas vezes acorda mais cedo para fazer a sua marmita. Você pega uma condução cheia, ou vai sentado, ou pega o seu carro. Às vezes passa antes para deixar o filho na escola, trabalha em média umas 8 horas por dia, se relaciona lá com seus companheiros de trabalho, são pessoas que você às vezes conversa, que você divide as suas questões. Muitas vezes tem oportunidade de trabalhar naquilo que gosta, que se capacitou para isso, que se formou para isso, dá o seu melhor acreditando que está fazendo o que é necessário para estar ali, e no dia seguinte você não tem mais o emprego. Você não tem o emprego, você não tem, às vezes, o sustento da sua família, que às vezes muitos responsáveis são os responsáveis pela sua família, é o salário dessa pessoa que perdeu o emprego, que não vai mais existir, e você passa por todas aquelas fases. A fase da negação, eu não acredito que isso aconteceu comigo, mas eu estava aqui há tanto tempo, ou eu era tão reconhecida, ou eu acabei de ser promovido, ou eu acabei de ser elogiado, ou todo mundo gostava de mim. Eu não acredito que isso aconteceu. Passa por um momento de raiva, porque dá raiva. Por que foi com você? Mas você precisa sustentar a sua casa. Então, aquela raiva toma conta de você e tenta barganhar. Nossa, Deus, se a gente voltasse uns diazinhos, de repente, aquele dia, eu falei de uma maneira mais assim, ou eu não fiz o trabalho 100%, eu fiz 90%, então eu vou fazer 100%. Você tenta barganhar, passa novamente por esse momento de tristeza muito aguda, porque você se sente impotente, principalmente com o mercado de trabalho tão desafiador do jeito que está, mas você precisa aceitar. Você precisa aceitar esse momento, porque esse momento é o seu. E cada um vive ele de uma maneira, não tem certo, não tem errado, tem a sua maneira. O psiquiatra e fundador da psicologia analítica, Jung, que é super conhecido, né? A gente sempre ouve falar dele por aí, ele diz que não há despertar de consciência sem dor. Então, que as consciências, para serem despertas, elas precisam ter dor. Essa é uma visão dele, é uma visão da psicologia aqui, e que a gente queria trazer para a gente, porque nesse momento a gente tem um aliado ao nosso favor, que é o tempo. O tempo é o nosso grande aliado nesse momento de crise, de luto, porque ele nos proporciona a oportunidade da gente se reinventar, da gente crescer. Quando a gente estava falando agora de desemprego, quantas pessoas se reinventaram? Quantas pessoas refizeram as suas carreiras? Quantas pessoas mudaram de carreiras? Quantas pessoas viram uma nova chance de trabalho e descobriram a felicidade que elas não sabiam que elas tinham nesse novo fazer, nesse novo trabalho? Quantos relacionamentos terminaram nesse momento de pandemia? Eu vi algumas matérias falando da separação das pessoas, porque elas não estavam juntas, porque o que unia elas não era um propósito, como a gente falou lá atrás, né? Como o Daniel falou para o Fred, não era um propósito, não era um sentimento. Elas dividiam um aluguel, elas dividiam uma casa, um espaço físico, quase um albergue, né? Elas não dividiam ideais, sonhos, sentimentos. Não. E aí vem esse momento para oportunizar você para ir para essa mudança. E a gente percebe, nesse momento de luto, que a gente precisa de um sentido para a vida. Quando a gente acordou hoje, a gente acordou porque a gente tinha um sentido para a nossa vida. Nesse livro que eu citei do Rodrigo, ele trabalha com pacientes em uma série de dificuldades de fase terminal, e ele relatou 2 histórias que elas ficaram muito marcadas para mim. Uma delas é a história de um homem que ele viveu a vida inteira com uma determinada mulher, era sua esposa, e ela fazia absolutamente tudo. Ela arrumava a casa, ela cuidava da comida, ela cuidava da roupa dele, ela arrumava o banho dele. E quando essa mulher retorna para a pátria espiritual, quando ela desencarna, ele se perde. Porque tudo aquilo que ele fazia estava nela, não estava nele. Ele não encontrava nele os propósitos para a vida. E aí ele vai para esse grupo, que é um grupo que se chama grupo de enlutados, ele vai para esse grupo mal cheiroso, maltrapilho, porque nem banho ele estava tomando mais.
E é feito um trabalho com ele a respeito do luto, que ele vai se modificando e ele vai dando um rumo para a sua vida. É bem interessante, tem mais detalhes dessa história, mas essa é a parte que eu queria compartilhar com vocês. E tem uma outra história, que é a história de uma mulher que ela resolve absolutamente tudo. Não era a esposa dele, mas que ela resolve absolutamente tudo. E no momento do luto, ela pega o luto, abre uma caixinha e coloca o luto dentro da caixinha. Porque ela não pode sentir dor, ela tem que resolver as coisas. Ela tem que fazer as coisas acontecerem, ela tem que fazer as coisas darem certo, ela tem que cuidar do trabalho, dos filhos, do marido, dos amigos, ela tem que estar ali porque ela é uma fortaleza. E as mulheres fortes não podem sentir dor, porque foi assim que ela aprendeu. Contaram essa mentira para ela, né? As mulheres fortes podem sentir dor, sim. Todos nós podemos sentir dor. Aliás, nós precisamos viver esse momento da dor. A gente precisa desse ritual do luto para que a gente possa sair fortalecido dele. No caso dessa mulher, o que aconteceu com ela? Ela começou a somatizar as coisas, porque ela não viveu a dor. O corpo físico dela adoeceu e ela começou a ir a vários médicos para tentar descobrir o que ela tinha, porque ela tinha vários sintomas, quando, na verdade, a dor dela estava dentro da caixinha, né? Ela tinha que retornar com aquela dor para o coração para poder viver essa fase do luto, porque ela é importante, porque ela tem significados e porque ela nos liberta da situação. Então, a partir do momento que ela também vai para esse grupo e ela começa a viver, e ela vê que ela pode chorar, que ela pode sofrer, que a vida não vai deixar de seguir porque ela não está à frente das coisas do marido, dos filhos, do trabalho, que ela não está essa fortaleza toda, ela consegue ter saúde física e saúde espiritual. E se a gente não pode evitar os acontecimentos da vida, e alguns a gente não pode mesmo, né? Nós podemos encontrar o consolo na fé e o esclarecimento no conhecimento da doutrina espírita. Quantas pessoas angustiadas, sofridas, doloridas, perdidas muitas vezes, conseguiram passar por esse processo de maneira diferenciada, porque elas têm a certeza da existência de Deus. Porque o Espiritismo diz isso para a gente, que Deus existe, que Ele criou cada um de nós, que Ele ama cada um de nós, que nós somos imortais, que o nosso corpo é apenas uma vestimenta para essa existência, que muitas outras vestimentas tivemos e muitas outras ainda teremos até que nós consigamos evoluir e sermos felizes. Ele fala para a gente da oportunidade da reencarnação, que nós vamos nos encontrar, porque nós, espíritos afins, com necessidades de ajustamentos, nos encontraremos novamente. Então, esse momento da morte é o momento do fechamento de um ciclo. E muitas vezes a gente ainda tem notícias desses companheiros através da comunicabilidade. Então, a doutrina espírita traz para a gente esse diferencial lindo, feliz e liberto, que faz com que nós possamos nos posicionar de maneira diferente diante da dor e do sofrimento e do luto. Ai, Kátia, mas eu sou espírita desde antes de reencarnar, porque na barriga da minha mãe eu já ia para a casa espírita, eu fui evangelizada a vida inteira, mas eu ainda não consigo. Bom, não tem nenhum problema em não conseguir. A gente busca problema quando a gente desiste de lutar, mas não conseguir não é problema. Porque se somos espíritos, espíritas, se somos imortais, nós viemos de uma caminhada e a gente não sabe da nossa história. A gente não sabe o que a gente viveu anteriormente e que a gente ficou muito tempo, talvez, em religiões que disseram para a gente que nada disso existe. E aquilo talvez possa estar muito consolidado ainda, esses conhecimentos ainda muito consolidados dentro de nós, e a gente ainda não conseguiu se libertar deles para ter um outro olhar para a religião, para um outro olhar para a vida. Então, não tem problema nenhum em não conseguir. O que a gente não pode é desistir. E quantas vezes a gente pode, do outro lado, consolar o outro? Quantas vezes a gente pode dar o nosso afeto, o nosso ombro? Porque o luto e a doutrina espírita nos ajudam a entender esse fenômeno da morte. Quantas obras a gente recebeu a partir da psicografia de Chico Xavier, principalmente as obras de André Luiz, começando lá por Nosso Lar e tantas outras, né, por aquela coleção
Eu não vou me arriscar se são 11 ou 13, porque eu confesso que eu não lembro, mas essa coleção André Luiz, que fala para a gente de diversas maneiras, com linguagens diferentes, né? Desde a mais rebuscada, para você entender a evolução em dois mundos, até a vida continua em nosso lar, que é bem simples da gente entender. A morte é um processo natural, e se a gente sente a necessidade de conversar sobre a morte, que a gente busque essa conversa. Se a gente sente a necessidade de conversar sobre o distanciamento de um amigo, de um parente, de ser querido, de um término de uma relação, mas era uma relação doentia, não interessa. Não interessa. É a minha dor, ela me faz sofrer. E se ela me faz sofrer, eu preciso me cuidar. Eu preciso do autocuidado. E se eu perdi aquele emprego que eu tanto amava, que pagava as minhas contas, que me fazia feliz, ou até mesmo não me fazia tanto e eu quero conversar sobre ele, eu preciso conversar. Eu posso buscar essa ajuda na casa espírita através do atendimento fraterno, através de um especialista, de um psicólogo, mas eu preciso buscar ajuda. Eu não posso desistir. Eu preciso seguir adiante. E se sentir vontade de chorar, pode chorar, porque as lágrimas, elas nos aliviam. Se for por causa da morte, que elas sejam de saudade, que elas sejam de reconhecimento, que elas sejam de respeito, que elas sejam de gratidão. E que a gente não se isole nesse momento. Ainda que eu não queira falar, ainda que eu não queira conversar, mas que eu possa estar com o outro e me beneficiar desses fluidos amorosos que o outro me dedica, com um abraço, quando já se pode abraçar, né? Com um olhar, com carinho. Então, que eu me beneficie de estar com os amigos, com os familiares, com aqueles companheiros que me fazem tão bem. E se a gente acha que a gente não viveu tudo que a gente gostaria, não tem problema. As leis divinas estão aí e nos darão uma outra oportunidade, um outro recomeço. Quantas encarnações existirão ainda pela frente para a gente se reencontrar? O luto não é nada que precise ser superado, porque ele não é um obstáculo. Não sendo um obstáculo, ele não precisa de superação. Eu preciso superar o meu luto. Não, eu não preciso superar. Eu preciso viver esse processo, porque ele faz parte da minha realidade. E todo processo tem um começo, um meio e um fim. E o fim da superação disso é a saudade. Quem já passou por alguma dessas perdas, sejam da desencarnação, seja de um amigo, de um emprego, às vezes até de uma coisa física que gostava muito, quando você supera, fica aquela saudade. Quantas vezes a gente já ouviu ou já disse, meu amigo, o tempo é o melhor remédio, exatamente. O tempo, patrimônio divino, ele é o melhor remédio. E o luto, ele não é linear, ele não segue uma sequência. A gente passa por ele no mesmo dia, como a gente passa por aqueles dias de sol e tempestade. Ele dá a gente essa chance da gente passar pelas diversas emoções no mesmo dia. Mas é preciso seguir. E assim, a gente termina esse nosso momento de conversa mostrando que é preciso seguir. Esse lindo bordado que eu achei na internet, a menina caminhando ali por entre a linha, porque a gente precisa seguir. A gente não pode desistir. Eu peço ao Dani para encerrar essa nossa conversa com mais uma música e depois eu passo para a Fernanda. Que Deus nos abençoe, que Ele fortaleça os nossos passos, que a gente aceite esse fortalecimento e que a gente siga, de preferência juntos, mas se não der, a reencarnação está aí. Pronto, pronto. Vamos lá. Eu já também coloquei a letra dessa música. A primeira música era Ora e Confia, e essa música se chama Confia, do Eduardo Barreto. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor,
é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se a incerteza então vier, busca a luz da oração. Revigora o teu cântico de fé e serena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será. Será.